Muito bom. Então, a gente discutiu nos nossos últimos encontros, né, efeitos colaterais dos anti-TNF. Eu fiz questão de destacar muitas vezes que os efeitos colaterais são dos anti-TNF. As medicações mais recentes, os anti-interleucina, né, do ustekinumab para frente, incluindo o ustekinumab, são medicações que têm um perfil de segurança muito bom. A gente tem medicações como secukinumab, dupilumab, que mais de 1 milhão de pacientes já usou, né, já usaram, e a gente tem segurança bem estabelecida. Os anti-TNF têm todos os efeitos colaterais. Até não falei no nosso último encontro, vale a pena lembrar de uma coisa também que pode acontecer, que é positivação do FAM e até lúpus induzido por droga com anti-TNF. Por isso que a gente pede o FAM, como a gente vai ver numa tabelinha mais lá para frente. Mas vamos lá, você tem o seu paciente de psoríase, de dermatite atópica, de urticária e você quer indicar o imunobiológico. Você quer indicar o imunobiológico. Você fala assim, bom, que critérios meu paciente deve preencher para a prescrição do imunobiológico? Existem documentos que regem isto. PCDT, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, no SUS. DUT 65, Diretriz de Utilização 65, nos planos de saúde. Então, existem caminhos para que você possa prescrever a medicação. Para psoríase, por exemplo, a gente pode usar anti-TNF, adalimumab. Pode usar anti-interleucina 23, risankizumab, guselkumab. Pode usar anti-interleucina 17, brodalumab, bimekizumab, secukinumab, ixekizumab. A gente tem, então, medicações para vários pontos da cadeia inflamatória da psoríase. Quando é que eu posso prescrever imunobiológico, Ricardo? Então, veja só. Você teria que ter um paciente com um quadro de psoríase moderada a grave, que se define por regra dos itens maior do que 10. Regra dos 10. DLQI, que é um número que indica como é a qualidade de vida do paciente. Quanto maior este número, pior a qualidade de vida do paciente. Então, DLQI maior do que 10. Tem DLQI maior do que 10? Compromete a qualidade de vida do paciente? A gente vai ver algumas perguntas ali do questionário adiante. DLQI maior do que 10 é o suficiente para você pensar em terapias sistêmicas para psoríase, incluindo metotrexate. BSA, Body Surface Area, área de superfície corporal, maior do que 10. É o suficiente para você pensar em terapia sistêmica para psoríase. É uma psoríase moderada grave. Precisa ter os dois? DLQI maior do que 10 e BSA maior do que 10? Não, é um ou outro. Ou PASI maior do que 10, índice de área e severidade da psoríase. Então, PASI, quem estuda dermatologia já está bem familiarizado, né? Então, ou BSA, ou DLQI, ou PASI, um deles maior do que 10. Para prescrição de droga sistêmica. Começando pelo uso do metotrexate. Por 12 semanas, você teria que usar na dose plena. Não tendo resposta satisfatória em 12 semanas, aí você estaria autorizado a usar imunobiológico. Aí a gente teria uma distinção. No SUS você é obrigado a iniciar pelo anti-TNF, no plano de saúde você pode escolher o imunobiológico que você quiser. Então, no SUS, obrigado a iniciar pelo anti-TNF. No plano de saúde, você pode escolher o imunobiológico que você quiser. Há contraindicações para os anti-TNF, como a gente viu na aula passada, agora. FAM positivo, contato com tuberculose ou TB latente, né? São contraindicações para você contornar o uso do anti-TNF. É possível contornar o uso também do metotrexate? É possível, por exemplo, um paciente que é obeso e que tem esteatose hepática. Esteatose hepática aumenta o risco de ter toxicidade pelo metotrexate. Então, não gosto de prescrever metotrexate para alguém que é obeso com esteatose. Ah, mas aí o fiscal do SUS está reclamando, dizendo que não tem como provar que tem esteatose. Pede um ultrassom hepático. Mostra lá que tem esteatose, né? Então tá bom. Então, para a prescrição do imunobiológico na psoríase moderada a grave,
PASI maior do que 10, BSA maior do que 10, DLQI maior do que 10, ou, não precisa ter os três, só um deles é o suficiente. E tem que usar metotrexate por 12 semanas, né? E haveria um passo ainda que é o da fototerapia. A fototerapia é assim, você pode evitá-la com uma alegação bastante simples, dizendo que não está disponível. E não está disponível na maior parte dos lugares mesmo. Ou que do ponto de vista prático o paciente não vai conseguir fazer. Tanto para o SUS como para os planos de saúde, você alegar ali, ó, o paciente não tem condições de realizar fototerapia, ir 2, 3 vezes na semana num centro de fototerapia. Tá pronto. Por razões práticas, o paciente não vai conseguir realizar a fototerapia, né? Estou falando isso porque, além da receita do imunobiológico, você é obrigado a preencher um relatório. Então, esse relatório para psoríase vai ter que ter PASI, DLQI, vai ter que ter o que o paciente já fez de tratamento. Então usou metotrexate 15 mg por semana, por 12 semanas, sem melhora satisfatória, sem atingir o PASI satisfatório, DLQI continua alto, PASI continua alto, né? Em 12 semanas. Em 12 semanas você avalia a eficácia do metotrexate. Em 16 a 24 semanas você avalia a eficácia dos imunobiológicos, é um pouco mais de tempo, tá? Mas então, para falar assim, metotrexate não deu certo, tenho que ir para o próximo passo, 12 semanas. Precisa fazer fototerapia? Não necessariamente. Você pode alegar que o paciente não tem condições de fazer ou não está disponível, e isso é o suficiente para que o paciente, então, usou metotrexate 12 semanas, não pode fazer fototerapia para que ele possa ir para os imunobiológicos. É obrigado a usar citretina, é obrigado a usar ciclosporina? Não. Não é obrigado a usar as outras opções terapêuticas, nem no PCDT do SUS, nem na DUT 65, tá? O DLQI que eu falei é isto daqui, ó. DLQI tem 10 perguntas em que você pode pontuar de 0 a 3, portanto o máximo de pontuação é 30. Acima de 10 indica psoríase moderada grave, que comprometeu então a qualidade de vida do paciente. Acima de 10 é um DLQI fortemente associado à depressão. Eu vou mostrar depois um gráfico disso no vitiligo. Então, DLQI acima de 10 nos pacientes de vitiligo estava fortemente associado à depressão. Veja, o povo que está aqui acompanhando a gravação, né, a gente interrompeu e aí me falou assim, então bem que o vitiligo é uma doença emocional. Não estou dizendo isso sobre o vitiligo nem sobre a psoríase. O que eu estou dizendo é exatamente o contrário. Estou dizendo que o vitiligo e a psoríase impactam a qualidade de vida do paciente e não que o emocional causou essas doenças. Muitas vezes eu atendo o paciente e ele me pergunta isso, né? Ele fala assim, doutor, porque é o emocional que causou minha doença? Eu falo assim, não vou por este caminho. O caminho que a gente vai fazer, inclusive para justificar para o SUS, para o plano de saúde, a prescrição do medicamento é até que a doença impactou a sua qualidade de vida. O caminho é inverso. É na mesma direção, mas é inverso, é em sentido diferente. É a doença que impacta o emocional e não o emocional que impacta a doença. Mas não existe nenhuma relação entre o emocional e a doença? Pode existir, entre o sistema límbico, emocional e o imune, pode existir. Mas veja só, né? Vou dizer uma coisa muito honesta, se eu não consigo melhorar a minha vida, né? Como vou melhorar a vida do paciente? Como é que eu vou mudar a vida do paciente, né? Os problemas que ele tem, sei lá, pensão, ex-mulher, filho, doença, um monte de coisa, como vou mudar a vida do paciente, né? Eu consigo mudar a doença e aí tem um impacto na qualidade de vida, que eu espero que tenha. Porque o êxito da terapêutica, inclusive, é avaliado por redução do DLQI. O DLQI alvo para nós é um DLQI 0 e 1, 0/1. Tenha pouquíssimo impacto na vida do paciente, o que sobrou de psoríase depois de 16 a 24 semanas. Né? Esse gráfico aqui faz uma correlação entre DLQI e um índice de depressão. Veja só, quando o DLQI passa de 10, aumenta bastante a prevalência de depressão, a severidade da depressão. Então, DLQI 10 não é um número chutado, assim, não foi ao acaso. DLQI acima de 10, de fato, é um DLQI relacionado a um maior impacto da doença no emocional do paciente. Isso daqui é um estudo de vitiligo. Além do DLQI, tem um questionário bastante interessante, existem vários questionários na realidade, né? Mas tem um questionário bastante interessante, usual, que é o PEST, Psoriasis Epidemiology Screening Tool, em que você vai perguntar para o paciente sobre 5 aspectos, e se ele tiver resposta positiva para 3 dessas perguntas, você deve encaminhá-lo para o reumatologista ou deve considerar fortemente a possibilidade que o paciente tenha artrite psoriásica. Junta inchada, dedo inchado,
pergunta 1 e 5, respectivamente. Dor no tendão calcâneo, alteração nas unhas e se algum médico já disse que o paciente tem artrite. Então são essas 5 perguntas. Alteração nas unhas é muito importante, a maior parte dos estudos concorda que é a alteração de pele e anexos, que mais se relaciona ao desenvolvimento de artrite psoriásica. 30% até 50% dos pacientes de psoríase desenvolvem artrite. Então, este questionário aqui é importante, né? Para você até determinar a maneira como você vai abordar o seu paciente. Se há comprometimento articular, sua preocupação pode ser pela escolha de uma medicação que trate também a parte articular. Na realidade, a gente fala aqui de artrite, né? É a principal comorbidade da psoríase, mas há outras comorbidades, né? Risco aumentado de síndrome plurimetabólica, infarto, derrame, colesterol alto, triglicéridos altos, alguns tipos de câncer, tem um monte de coisa, depressão, talvez haja um infiltrado inflamatório no cérebro relacionado à depressão. E todas essas comorbidades, inclusive, isso é interessante, estou adiantando um dos próximos slides, todas essas comorbidades parecem melhorar de uma maneira muito decisiva, parece que a gente reduz a incidência delas, né? Até o desenvolvimento delas, a gente muda o curso clínico da doença, fazendo terapia imunobiológica, como a gente não consegue, inclusive com outras drogas sistêmicas. Então, redução de risco cardiovascular, redução do risco de desenvolver artrite, quando a gente usa imunobiológico, em comparação, inclusive, com outras terapias sistêmicas não imunobiológicas, como metotrexato e ciclosporina. Isso é bem interessante, a gente muda o curso clínico da doença, reduz risco de infarto e derrame, reduz risco de artrite, usando imunobiológico. Pergunto para você, inclusive, né? Então, agora, ouvindo isto que eu estou falando, de redução de risco de comorbidades, que você tem com o imunobiológico, mas não tem com metotrexate, o que você usaria se você tivesse psoríase? Metaterapêutica do uso do biológico. Quando é que você vai manter aquele imunobiológico? Então, depois de 16 a 24 semanas, redução de 75% do PASI, é o mínimo para manter o tratamento, DLQI abaixo de 5. A meta é PASI 90, a meta é PASI 100, a meta é DLQI 0,1, mas para você considerar que seu tratamento deu certo, tem que estar aqui, PASI 75, DLQI menor do que 5. Falei então de todas as comorbidades que acompanham a psoríase. A psoríase, quando eu me formei lá em 1999, comecei a fazer dermato, era considerada uma doença de pele que eventualmente acometia as articulações. Hoje a gente sabe que é uma doença sistêmica, inflamação sistêmica, os vasos estão inflamados, o fígado está inflamado, tudo está inflamado. Então ocorre um risco maior de eventos cardiovasculares. Prescrever imunobiológico reduz o risco? Sim, a literatura publicada aqui em 2025. A incidência cumulativa em 5 anos de eventos cardiovasculares foi significativamente menor nos pacientes usando imunobiológico, mesmo em comparação com os pacientes que fizeram tratamento sistêmico, mas que não era com imunobiológico. Veja só, a gente está mudando a história da doença. Eu falei para vocês, né, de fazer o PEST, o questionário que envolve o risco, né, que mostra para nós o risco de ter artrite. Veja só, isto porque pode nos ajudar, inclusive, na escolha do imunobiológico. Existem estudos mostrando quais interleucinas são mais decisivas para cada domínio. Então, na pele, a interleucina 23 é muito importante. Nas juntas, TNF e interleucina 17. No esqueleto axial, TNF e interleucina 17. Aí a gente não gosta muito de TNF, certo? Então, quando a gente tiver comprometimento articular, um imunobiológico que pega interleucina 17 vai ser bem interessante para nós. Interleucina 23 tem algum papel na artrite periférica, mas tem um papel muito menor na artrite axial. Então, se tiver, por exemplo, uma queixa de dor no pescoço quando vira a cabeça, um anti-interleucina 23 não é uma opção lá muito interessante, porque para o esqueleto axial, a interleucina 23 é de menor importância. Então, como escolher o imunobiológico? Sempre difícil, mas falei em outra aula. Escolhe um imunobiológico para você começar a usar. Você vai usar aquele para todos os seus pacientes. Quando aquele não servir para um paciente específico, aí você vai aprender a usar um outro imunobiológico. Esse é o caminho, né? A gente tem neste slide aqui, esta questão do intestino.
a inflamação no intestino, ela tem mais relação com TNF e com interleucina 23, muito pouca relação com interleucina 17. Então, quando o paciente de psoríase corresponde àquele 1% que tem inflamação intestinal, usar um anti-interleucina 17 pode não ser uma boa escolha, porque não vai funcionar para tratar a inflamação intestinal, Crohn e retocolite, e mais ainda. Há quem diga que a interleucina 17 mantém as tight junctions ali íntegras, funcionantes no intestino. Então, perderia-se a função de barreira do intestino quando você usa um anti-interleucina 17, piorando as doenças inflamatórias intestinais. Esta é uma discussão toda da literatura. Então, intestino comprometido, não vai prescrever anti-interleucina 17, tá? Mas fato é que a literatura não diz assim claramente que os anti-interleucina 17 causariam inflamação intestinal. Muito bom, aqui ó, só para mostrar, né? 1% da população que tem psoríase tem também Crohn ou retocolite ulcerativa, tá? Então, é uma preocupação para nós, como eu disse em outras aulas, ao menos no plano de saúde eu consigo pedir, ou para o paciente que tem condições financeiras, consigo pedir calprotectina das fezes, que tem alta especificidade, alta sensibilidade para doença inflamatória intestinal. Muito bom. Agora, numa próxima aula, a gente vai falar de outros índices, inclusive ainda na psoríase.